Zoom, muito bem. Sejam bem-vindos, então, à nossa live de hoje, que faz parte do grupo de leitura e estudo do livro Árvore e Folha, de J.R.R. Tolkien. Sou Claudine Bernardes, escritora, resido na Espanha desde 2005. Sou master em contos e fábulas terapêuticas e docente de narrativa como recursos terapêuticos nas pós-graduações do Instituto de Psicologia IASE, aqui em Valência, Espanha. E eu também sou uma amante da mitologia literária criada por Tolkien. É, criamos um grupo de estudos desse livro, ok? O grupo começou na semana passada, onde nós fazíamos uma análise do prefácio do livro, esse livro maravilhoso, e também uma análise desse livro, Folha de Cisco. Eu não tinha programado fazer essa live de hoje, essa aula de hoje, né? Porque nós faremos uma aula final, que será na segunda-feira, dia 19 de maio, na segunda-feira, às 19 horas, do Brasil. Mas teve tanta discussão, tanta coisa interessante rolando lá no grupo, que eu resolvi fazer essa live de hoje para poder compartilhar com vocês algumas apreciações que eu fiz a respeito desse conto, Folha de Cisco, um conto muito interessante. Então, vamos começar porque é um conto bastante complexo de analisar, desde o ponto, também porque não é um conto tão curto, e temos muitas coisas que falar, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam nos comentários as dúvidas de vocês. Então, hoje nós vamos nos centrar no conto A Folha de Cisco, em outras traduções, conhecido também como Folha por Nigel, ou folha de migalha. Eu estou utilizando essa tradução, ok? A tradução é de HarperCollins, que é a última publicação feita. Uma publicação linda, gente, é um livro de referência. Aconselho aqueles que não têm, que gostam de estudar os contos, de verdade que eu aconselho a comprar esse livro, porque eu tenho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho ele em castelhano e esse foi a primeira publicação que eu comprei, porque eu vivo aqui na Espanha, então para mim foi muito mais fácil comprar esse, mas eu mandei buscar do Brasil uma versão em português, porque eu queria também ter em português. E eu tenho ele assim, gente, olha só, tudo cheio de anotações, porque eu utilizo muito nas minhas aulas, muito, muito, muito nas minhas aulas, olha só. Gente, eu utilizo muito esse livro nas minhas aulas. Então, eu recomendo. Vai ficar gravado. A aula de hoje vai ficar gravada, assim que não se preocupem, quem não conseguir estar conosco, ok? Durante toda a live. Eu entendo que é uma hora complicada, mas como temos 5 horas de diferença, para mim é um pouco difícil fazer em outro momento. E agora também estou com bastante trabalho, então fica um pouco difícil. Mas sejam bem-vindos. Então vamos entender um pouco o contexto geral da obra, tendo lembrando que é a folha de cisco, que aqui no livro, nessa versão, está na página 105, folha de cisco, ok? Que foi publicado já há bastante tempo por J.R.R. Tolkien. Então, Folha de Cisco é um conto foi publicado em 1964, dentro do volume Tree and Leaf, Árvore e Folha, junto com ensaio sobre histórias de fadas, que também está aqui nesse livro, ok? Ele é considerado um dos textos mais íntimos e simbólicos de Tolkien. Não, simbólicos, não tanto, né? Porque todos são bastante simbólicos, mas mais íntimo, porque tem muito a ver com ele. É uma espécie, na verdade, de confissão artística e espiritual, uma forma de analogia da sua própria realidade. Sabendo também que nós vamos ver aqui nesse livro que Tolkien não gostava nada, nada de analogia. Né? Ele era um dos melhores amigos de C.S. Lewis, e C.S. Lewis escrevia muito através de analogias, né? A, as suas obras, é, é, que nós conhecemos muito, né? São as Crônicas de Nárnia, era uma analogia muito clara, né? Mas nós vemos que esse conto é uma analogia da sua própria realidade.
Realidade que estava dentro de um mundo primário, um termo que nós vamos discutir aqui nesse livro, né? Que estava dentro do seu mundo primário, como ele costumava dizer, e que ele trasladou para o mundo secundário, sendo ele subcriador deste conto, que é uma espécie de realidade espiritual. Podemos dizer que Folha de Cisco é ao mesmo tempo uma analogia e uma parábola da vida do autor. Portanto, a análise que eu farei será respeitando essa chave simbólica. É importante dizer que quem não sabe nada sobre a vida do autor pode interpretar o conto como quiser, né? Eu vou utilizar essa chave simbólica. Pode fazer uma interpretação intrapessoal, interpessoal, pode utilizar uma chave simbólica filosófica, antropológica, porque os contos eles são polissêmicos. Porém, vou deixar claro aqui mais uma vez que eu estarei utilizando como chave interpretativa a vida do autor, ok? Bem, vocês que estão aí no Instagram estão me escutando bem? Tá tudo certinho? Estão entendendo bem? Se vocês tiverem dúvida, vocês me escrevam, ok? Estou aqui, vou tentar responder as dúvidas. Vamos ver se o tempo dá para tudo. Agora vamos ver uma breve biografia porque nós devemos entender um pouquinho da vida do autor para entender essa chave de leitura que nós vamos utilizar. Bom, o nome do autor completo é John Ronald Reuel Tolkien. Ele viveu entre 1892 e 1973. Ele foi filólogo, professor da Universidade de Oxford e autor de O Hobbit, O Senhor dos Anéis. Eu tenho aqui muitos livros dele. O Hobbit, O Senhor dos Anéis, ok? E o Silmarillion? Ele era um homem de fé católica devota, um devoto católico, e isso vai se refletir muito nessa obra, nós veremos. Por isso que o que eu vou interpretar, o que eu vou dizer, não vai ser é, não terá a ver com a minha visão de mundo, ok? Isso é importante dizer, ok? Eu não vou interpretar com a minha visão de mundo, eu vou interpretar com a visão de mundo do autor, ok? Porque essa é a chave simbólica ou a chave de interpretação que nós estaremos utilizando, ok? Então, Tolkien acreditava que a criação literária humana era uma forma de subcriação, um reflexo da criação divina. Tolkien escreveu Folha de Cisco em 1939, quando enfrentava insegurança sobre o seu trabalho, ok? Ou seja, sobre o seu trabalho literário, né? O legendário O Mundo da Terra-média ainda estava inacabado, ok? Eh, ele já havia escrito O Hobbit, mas não havia terminado ainda O Senhor dos Anéis, e tinha muitas outras histórias pululando na cabeça dele. Então, ele tinha as suas obrigações acadêmicas e familiares, que o impediam de se dedicar inteiramente à sua criação artística. Tolkien era um homem muito devoto ao trabalho dele também, não somente ao trabalho artístico, mas também à sua família. Eu não tenho aqui, mas eu tenho um livro que é muito legal, que é um livro, um conto ilustrado, que ele escreveu e ilustrou para os filhos dele, e que creio que se chama Mister Bliss. No Brasil deve ter outra tradução. E então ele escrevia muitas histórias para os filhos dele. Ele escrevia muito. Vocês podem encontrar, por exemplo, cartas a Papai Noel, que eram as cartas que ele escrevia para os filhos dele. Sejam bem-vindos quem está entrando agora. A Nanda acabou de se juntar, Soraya. Então, ele era um homem ele se importava com o outro, mas ele queria ter muito tempo para poder escrever. E aqui nós vamos ver essa contradição entre o homem artístico, a necessidade dele de escrever, de criar a mitologia dele, e também essa compreensão de que ele tinha que dar tempo para a família, para os amigos, para o trabalho, ok? Ele também tinha consciência da sua mortalidade e dessa efemeridade da vida. Então, isso ele traz para esse conto. Nós vamos ver agora um resumo desse conto, ok? Naiô, que em português é cisco, se traduz como cisco, em outra tradução se traduz como migalha.
Cisco é um pintor detalhista e distraído, obcecado por uma pintura de uma árvore que ele nunca consegue terminar, principalmente por se perder nesses detalhes de uma única folha. Apesar de seu talento, é constantemente interrompido por obrigações práticas e pelas demandas de seu vizinho parish, que em português é traduzido como paróquia. Então ele ignora os avisos sobre uma viagem, ele tem que fazer uma viagem que ele quer, ele tem que fazer essa viagem, mas ele não, ele quer se negar, ele não quer se preparar adequadamente. Quando a viagem chega, Cisco é levado a uma espécie de hospital, um lugar onde deve trabalhar e onde enfrenta julgamentos e reflexões sobre a sua vida. Depois, é trasladado a um novo lugar, onde sua árvore, aquela que ele nunca completou, está viva, inteira e ela é real, como ele sempre imaginou. Ali encontra paz e cumpre o verdadeiro propósito da sua criação, ok? Essa é um resumo desse conto. Agora vamos fazer uma análise do conto. Vou trazer aqui o livro comigo, vou fazer pequenas leituras e vou analisando, ok? Vamos lá, vou tentar aqui manter bem. Vamos lá. A viagem, ok? O conto começa assim. Era uma vez um homenzinho chamado Cisco, que tinha uma longa viagem para fazer. Não queria ir. Sabia que teria de partir algum dia, mas não se apressava com seus preparativos. Bom, Cisco é como qualquer ser humano, e um dia terá que se enfrentar a esta viagem, que é uma metáfora clara, uma metáfora clara da morte, ok? A qual Cisco, como qualquer ser humano, tenta postergar, tenta negar, o que se traduz nessa negativa dele preparar a sua mala para essa grande viagem, né? Mas o conto também fala que Cisco, o que que ele era? Ao que se dedicava? Cisco era um pintor. Ponto. É o que diz o conto. Um pintor não muito bem sucedido e muito detalhista. Era um tipo, aqui, era um tipo de pintor que consegue pintar folhas melhor do que árvores. Gente, eu adoro essa descrição dele, né? Cisco era um tipo de pintor que consegue pintar folhas melhor do que árvores. E depois segue. Havia uma pintura em particular, essa aqui é a parte do livro que eu estou lendo. Havia uma pintura em particular que o incomodava. Tinha começado como uma folha levada pelo vento e se tornou uma árvore. A árvore cresceu, esticando galhos inumeráveis através das aberturas. Entre as folhas e frondes, um país começou a se revelar. E havia vislumbres de uma floresta marchando sobre a terra e de montanhas encimadas de neve. Cisco perdeu interesse em suas outras pinturas, ou então as tomou e pregou nas bordas de sua grande pintura. Logo, logo a tela se tornou tão grande que ele tinha que usar uma escada e ia de alto a baixo dela, dando um retoque aqui e apagando um pedaço ali. Aqui é muito interessante ler essa. Vou buscar aqui, vou fechar o livro aqui, né? Ahm, Aqui vemos uma imagem muito clara de como era Tolkien. Ele era muito detalhista. Tolkien era filólogo. Ele era filólogo não somente porque estudava línguas ou ensinava sobre línguas. Ele era filólogo no puro sentido da palavra, um amante das línguas. Isso era Tolkien. Um amante, um amante das línguas. Ele era filólogo porque ele amava a linguagem. E, como amante das palavras, ele era muito detalhista na hora de escrever. Porque cada palavra ele tinha que utilizar da forma adequada. Ele utilizava muito simbolismo, então ele gastava muito tempo. E esse pintor que trabalhava em folhas e criava árvores, né? Nada mais é do que uma analogia do escritor que ele é, ou que ele foi, que trabalha em contos, pequenas criações que derivam em uma grande mitologia. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu tenho pequenos contos de Tolkien, ok?
Esse aqui não está dentro do seu legendário, nem esse aqui está dentro do seu legendário, são outros contos, ok? Mas eu tenho aqui tanto, gente, eu tenho aqui tantos livros. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui muitos livros, ok? Sobre a Terra-média. Então, o que é essa folha? A folha são essas pequenas histórias que ele começou a criar. Essa pequena história que depois foi derivando em outros livros, foi derivando em outras grandes histórias, né? Então, o que ele fez? Ele criou uma pequena folha que depois começou a se transformar numa árvore através de O Hobbit, e depois, através do Senhor dos Anéis também, o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar ao redor dessa pintura, dessa sua criação, ele começou a pegar essas outras pequenas histórias. Por quê? Porque ele estava criando uma mitologia. Ele não estava criando apenas fantasia. O livro de Tolkien, a literatura de Tolkien, não é uma literatura de fantasia. É uma criação mitológica que, para ele, transcende uma mensagem muito mais grande, que é uma mensagem eterna, sobre as lutas eternas do ser humano, ok? E o que ele queria criar era toda uma mitologia, que depois se viu que ele morreu, ele não terminou esse livro. O que ele estava criando era esse livro, o Silmarillion, ok? O Silmarillion antecede, é uma história, são histórias que antecedem ao Hobbit e ao Senhor dos Anéis, tá certo? Ok? E conta como surgiu esse mundo, como surgiu esse mundo criado, né, dentro dessa mitologia. E esse livro ele foi terminado pelo filho de Tolkien, Christopher Tolkien, ok? Que pegou todas essas histórias que ele tinha aí esparcidas, essas pequenas folhas, esse essas pequenas pinceladas, juntou tudo e criou este livro. Gente, é um livro espetacular. Para muitas pessoas é uma leitura um pouco densa, para mim foi uma leitura muito gostosa de fazer. Sentei e desfrutei, porque a prosa de Tolkien é maravilhosa. Bem, seguiremos. Então, Cisco era esse pintor, detalhista, que não conseguia terminar. Ele ficava pintando as folhinhas e depois pensava, nossa, gastei tanto tempo na folhinha e eu quero terminar uma grande obra. Por quê? Porque Tolkien, quando ele escrevia, ele, ele era tão metódico que ele revisava cada parte do livro, cada conto necessitava muitas revisões. Ele não somente revisava os seus livros. Gente, quando algum livro dele era traduzido, como ele entendia muitas linguagens, muitas línguas. Quando o livro dele era traduzido, ele lia a tradução que era feita, inclusive fazia sugestões aos tradutores, para que os tradutores, ele dizia, olha, aqui você não traduziu bem. O que eu queria dizer não era isso, era outra coisa. Então ele era muito metódico, ok? Então vamos lá. Então, e Cisco tinha que dividir o tempo. Cisco, nosso pintor, né, tinha que dividir o tempo entre criar a sua obra-prima, ok? E as tarefas, as obrigações que ele tinha. O problema é que Cisco tinha um tempo limitado para terminar essa obra-prima, porque ele tinha uma viagem para fazer. Quer terminar a sua obra-prima, mas ele gasta muito tempo nas minúcias. Ele é um pouco desorganizado e tem outras obrigações. Ele tem que socializar, tem que ajudar o vizinho, que se chama parish, que é paróquia, que é manco. Tudo isso faz com que ele se sinta frustrado. Ele quer aprender a dizer não. Não vou ajudar ninguém, eu vou me centrar na minha obra. Mas ele não consegue, ok? Ele não consegue dizer não. Ele sabe porque ele sabe que ele tem que ajudar. Ele sabe que ele não pode se centrar somente na obra. Ele sabe que ele tem outras obrigações, ok? Aqui vemos Tolkien tinha que gastar tempo com os filhos dele, obviamente, ele era um pai, tinha muitos filhos, tinha esposa, né? E ele era um pai muito presente, um pai muito cuidadoso com os filhos também. Ele também respondia às cartas, gente. Olha só, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Onde está aqui as cartas? Eu tenho as cartas de Tolkien. Esse aqui é o livro das cartas de Tolkien, que não estão todas, obviamente, mas é uma seleção de cartas de Tolkien que foi feita por Humphrey Carpenter, ok?
Aqui eu tenho a versão em espanhol e em português. Isso aqui são cartas que as pessoas escreviam para ele sobre, sobre as obras, quando ele lançou o, é, o Hobbit, né? E foi um furor. As pessoas escreviam cartas e ele respondia essas cartas. Então aqui tem cartas que para os leitores do livro, tem cartas para os filhos dele. E são cartas que ele comenta sobre a vida, sobre as obras dele. É muito interessante esse livro, ok? Então imagina, ele tinha que gastar tempo escrevendo a carta. Ele era muito metódico, então ele tinha que escrever bem, né? E não é como hoje que você escreve um e-mail, tal, rapidinho. Você, inclusive, fazemos muito a redução das palavras, né? Ele jamais faria isso, ok? Então. Então, para ele era difícil. E está a paróquia. Paróquia é o vizinho manco. Aqui também é um simbolismo. Esse fato de que paróquia seja manco é um simbolismo, ok? Que está sempre interrompendo, porque necessita de algo e considera que a grande obra de Cisco é algo que não vale, não vale nada. Uma perda de tempo. Tanto que quando uma tormenta destroça o telhado de paróquia e a mulher de paróquia fica doente, ele espera que Cisco entregue as suas telas de pintura para tapar o buraco, ok? Ele não vê a obra de Cisco como algo que vale a pena. Paróquia representa esse mundo real, que exige ações concretas e úteis, e não vê o valor da arte. E toda a sociedade onde eles vivem é assim, possuem leis muito estritas, que exigem que Cisco não cuide somente da sua casa, ok? Porque existe um inspetor de casas, onde as casas das pessoas devem estar bem cuidadas. E não somente o proprietário da casa é responsável por essa casa, mas também é responsável pela casa dos vizinhos. Ou seja, a sua casa está bem? Ótimo. Muito bem por você, mas a casa do seu vizinho não pode estar descuidada. Você tem que ajudar o seu vizinho, porque se você estiver descuidando a casa do seu vizinho, você vai receber uma multa. Ok? Então, então a mulher do paróquia fica doente. E por conta das goteiras do telhado, ela fica doente. Então, Cisco tem que deixar tudo, tem que deixar só pintura e tem que ir até a cidade, chamar o médico e o construtor para arrumar o telhado. O médico para cuidar da mulher de paróquia e o construtor para arrumar o telhado, né? Mas ele fica tão chateado, porque ele tem que deixar a pintura, né? Então ele vai da cidade e vai em bicicleta. O problema é que cai uma chuva, estamos falando de Inglaterra, Inglaterra chove muito, de repente cai uma chuva, ele se molha e fica doente. O construtor não vem arrumar a casa e nós temos aqui um problema, né? Porque o construtor, ele não aparece para arrumar o telhado da casa de paróquia. Então, quando o Cisco, que está doente, fica uma semana doente, quando ele começa a melhorar, ele se levanta para ir continuar a pintar, ele está lá começando a pintar. Ai, que bom que eu voltei para minha pintura. O que acontece? Vem o inspetor de casas, né? Vem o inspetor de casas. E aqui eu vou ler essa entrada do inspetor de casas, gente, porque é tão interessante essa parte. Vamos lá. A casa do seu vizinho não está satisfatória, de jeito nenhum, comentou o inspetor. Eu sei, disse Cisco. Deixei um recado para os construtores há muito tempo, mas eles nunca vieram. Então fiquei doente. Entendo, respondeu o inspetor. Mas você não está doente agora. Mas não sou construtor, respondeu. Paróquia deveria fazer uma reclamação para o Conselho Municipal e conseguir ajuda do Serviço de Emergências. Hum, eles estão ocupados com danos piores do que qualquer um aqui em cima, disse o inspetor. Houve uma enchente no vale e muitas famílias estão desabrigadas. Você deveria ter ajudado seu vizinho a fazer reparos temporários e impedir que o dano ficasse mais custoso. Essa é a lei. Hum, há bastante material aqui: tela, madeira, tinta à prova d'água. Gente, ele está pedindo não, ele está exigindo que Cisco pegue a pintura dele, a pintura especial e as telas onde ele estava pintando para tapar o buraco da casa de Cisco. Onde?
Perdão, da casa de paróquia. Onde? Perguntou Cisco indignado. Ali, disse o inspetor, apontando para a pintura. Minha pintura! Exclamou Cisco. Ouso dizer que é, disse o inspetor. Mas casas vêm primeiro. Mas casas vêm primeiro. Essa é a lei. Mas eu não posso, disse Cisco. Gente, aqui nós vemos, né, uma sociedade muito pragmática que deixa de lado completamente a criação artística, né? Sabemos que temos que encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, e disso também vai o conto, porque nós vamos ver que mais adiante ele consegue encontrar esse equilíbrio, né? Então, para um artista, a sua obra é parte intrínseca da sua vida, do seu ser, porque ele coloca na sua obra parte de si mesmo. E nesse momento que o inspetor de casa disse que essa obra, que era a sua vida, podia ser desfeita, usada para tapar um buraco no teto, então o que surge? Surge a morte do artista, surge a morte de Cisco. O coração de Cisco não aguenta, né? Então aqui vem a morte personificada no motorista que deve levá-lo para a viagem. Então nesse momento chega o motorista e diz: Venha comigo, disse ele, sou o condutor. Cisco tropeçou escada abaixo. Sua febre parecia ter surgido de novo e sua cabeça estava girando. Ele se sentia todo frio. Ele se sentia todo frio, ok? Chegou a morte. Isso é uma metáfora da morte, tá certo? Mas o que acontece? Cisco não está preparado. O condutor disse para ele: pega as tuas malas e vem comigo. Ele disse: eu não tenho mala, eu não preparei nada. Então disse: ah, então vem comigo. De qualquer forma, tu tens que vir. Então o que acontece? Ele sai. Ele sai para ir com o condutor, porque ele não pode se negar, ok? Quem pode negar a morte? E o que acontece? O que Cisco conseguiu fazer foi pegar uma bolsa pequena no salão da entrada. Descobriu que ela continha apenas uma caixa de tintas e um livrinho de seus próprios esboços. Nada de comida, nem de roupas. Ou seja, o que ele tentou levar consigo, o que ele tentou, e vamos fazer uma ênfase aqui. O que ele tentou levar consigo foi a sua arte, a sua criação, pintura e os seus esboços, ok? Então ele entra no trem, aqui diz, né? Ele entra no trem. O trem entrou quase de imediato num túnel escuro. O condutor leva ele até o trem e aqui diz: o trem entrou quase de imediato no túnel escuro, que simboliza, né, a passagem da morte. E ele chega num outro lugar, né? Ele chega numa estação ferroviária e escuta, e vemos aqui que tem alguém gritando. Geralmente, naquela época, se gritava o nome da estação, mas não gritam o nome da estação. Gritam Cisco, Cisco. E estão chamando por ele. E é o carregador que quer carregar as malas. Mas o carregador vê que ele não chega com malas. Porque quando ele sai do trem, o que acontece? Ele esquece até aquela bolsinha que ele tinha pegado. Essa nossa impossibilidade de nós levarmos qualquer coisa para o outro lado, né? Ele chega o que ele tinha que levar era a mala que tinha que levar a preparação dele. Ele não levou a preparação. Ele tentou levar, né, a sua arte, mas aquela arte que ele pensava, que ele tinha criado, ficou lá. Ele não pode levar, ok? Então o carregador disse: Nossa, você veio despreparado. Então você não pode ir para onde tinha que ir. Você tem que ir para o hospital. Você tem que ir para o abrigo, que é onde vão as pessoas que vêm sem a preparação, ok? Esse abrigo, esse hospital, é um lugar onde não havia amabilidade, os enfermeiros e médicos, porque naquele momento ele desmaia. Quando dizem que ele vai para o abrigo, ele desmaia ali. Então, vem uma ambulância e leva ele para o hospital, né? E ali ele é tratado por médicos e enfermeiros que eram muito severos. O remédio era ruim. Ali ele devia purgar a sua falta de preparação. No hospital, ele também tinha que trabalhar duro, de forma exaustiva. Aqui é interessante que ele tinha que purgar, porque aqui é um símbolo do purgatório, ok? Na verdade, é uma analogia do purgatório. Pensemos, né, que ah, Tolkien
era católico e, como católico, ele acreditava no purgatório. E aqui vemos como ele trasladou essa visão do purgatório para esse conto. Ok? E ali ele tinha que trabalhar, ele tinha que purgar essas más escolhas que ele tinha feito na vida dele, de não se preparar para a viagem. Ok? E lá ele tinha que trabalhar muito duro, muito duro. Ele tinha que pintar, cortar. E quando ele tinha que pintar, é interessante. Ele tinha que pintar várias coisas com uma só cor. Imagina para um artista ter que pintar com uma única cor, né? Ele está, na verdade, ele estava aprendendo a se organizar, porque ele tinha que ser muito metódico, porque ele não era, antes ele era detalhista, ele não era metódico, ele não era organizado. E ali, durante esse tempo de purgar a situação dele, ele aprendeu a ser, além de ser cuidadoso, a cuidar do tempo dele também. Porque ele dizia, ali dizia que antes ele não conseguia se relaxar, ele não conseguia estar tranquilo, ele só pensava na pintura dele, no que ele tinha que criar. E quando ele entrou nesse lugar de purgação, ele aprendeu a ter o tempo de trabalhar e o tempo de descansar. Quando trabalhava, ele dava o melhor de si, mas quando ele descansava completamente. Ele não pensava em nada mais, ele só descansava. Então, isso também tem que ver com a nossa necessidade de ter um tempo para pensar nas nossas criações, nós como artistas, de pensar nas nossas criações e um tempo de descansar. Eu Isso fala muito comigo, porque como escritora, eu estou sempre trabalhando muito na minha cabeça, e isso não é bom. Nós também necessitamos um tempo de descanso, ok? E temos que aprender isso. E Cisco aprendeu isso onde? No purgatório dele, ok? E ele trabalhou tanto, 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 que chegou um momento em que ele chegou no limite de exaustão dele. No limite de exaustão, ok? Vamos lá, aqui. E lá ele pensava também em paróquia. Ele pensou assim, ó. No começo, durante o primeiro século, mais ou menos, estou apenas registrando a impressão dele, mas não é um tempo real, é um tempo imaginário. Costumava se preocupar despropositadamente com o passado. Uma coisa ele ficava repetindo. Queria ter chamado paróquia na primeira manhã, depois que os ventos fortes começaram. Devia ter feito isso. As primeiras telhas soltas seriam fáceis de consertar. Então a senhora paróquia nunca teria pegado um resfriado. Então eu nunca teria pegado um resfriado também. Então eu teria uma semana a mais. Uma semana para quê? Para terminar a obra que ele não conseguiu. Depois disso, ele ficava preocupado com alguma coisa, era com seu trabalho no hospital. Ele os planejava, pensando com que rapidez poderia fazer aquela tábua parar de ranger. Ali não era um lugar de prazer para ele, ok? Não era um lugar que tinha que prazer, é um lugar pragmático, um lugar onde ele nunca havia sido pragmático, ele tinha que aprender a ser pragmático. Ele tinha que aprender o equilíbrio entre ser um artista e também fazer outras coisas. E é o que ele aprendeu ali. E chegou um momento em que ele já não aguentou. Ele entrou em total exaustão, ok? Ele entrou em total exaustão. Então, veio o médico e disse: Chega, disse o médico, descanso completo, no escuro. E ele ficou no escuro durante um tempo, descansando. Mas então ele ouviu umas vozes, e aqui é interessante, porque essa parte é muito simbólica e é uma parte interessante para nós analisarmos. Gente, vou arrumar isso aqui. Ok. Vamos ler essa parte aqui que é interessante. Ele escutou umas vozes, ok? Uma voz que era muito mais suave, era firme, mas era mais amável, e uma voz que era muito dura. Ele disse: Agora o caso de Cisco, disse uma voz severa, mais severa que a do médico. Qual é o problema dele? Qual é o problema com ele? Indagou uma segunda voz, uma voz que podia ser chamada de gentil, embora não fosse suave. Era uma voz de autoridade e soava ao mesmo tempo esperançosa e triste. Qual era o problema com Cisco? Seu coração estava no lugar certo. Sim, mas não funcionava corretamente, respondeu a primeira voz. E sua cabeça não estava parafusada com força suficiente.
Ele mal pensava. Veja só o tempo que desperdiçou, sem nem ao menos se divertir. Nunca ficou pronto para a sua viagem. Ele estava moderadamente bem de vida e, no entanto, chegou aqui quase miserável e teve que ser posto na ala dos indigentes. Temo que seja um caso difícil. Acho que ele deve ficar algum tempo ainda. Não ia lhe fazer mal algum, nenhum mal, talvez, disse a segunda voz. Mas, claro, ele é apenas um homenzinho. Nunca foi destinado a ser alguém muito grande e nunca foi muito forte. Vamos olhar os registros. Sim, há alguns pontos favoráveis, sabe? Talvez, comentou a primeira voz. Mas muito poucos resistirão, de fato, ao exame. Bem, disse a segunda voz, a estes aqui, ele era um pintor por natureza. De um jeito menor, é claro, mas ainda assim uma folha de cisco. Tem um charme só seu. Ele se dá boa dose de trabalho com as folhas. Então, ele não deveria ter negligenciado tantas delas, respondeu a primeira voz. Mas assim ele chegou a responder a uma boa quantidade de chamados. Aqui está falando sobre aos pedidos de ajuda, né? Que ele respondia. Ele não ia de bom gosto, mas ele respondia, ele não negligenciava os amigos. Ele respondia quando alguém necessitava, ele realmente ajudava, né? Então, nós aqui vemos uma voz muito severa, uma voz que quer que ele continue, que Cisco não tem jeito, que Cisco não merece misericórdia, e uma voz que dizendo que Cisco merece misericórdia. Aqui, né? Então, e é interessante que aquela voz, veja o que aquela voz, que é a voz mais contundente, a voz sem misericórdia diz. Acho que você está colocando as coisas de modo forte demais, ponderou a primeira voz. Mas você tem a última palavra. É o seu trabalho, claro, dar a melhor interpretação aos fatos. Às vezes, eles a sustentam. O que propõe? Aqui vamos entender. Segundo o que eu interpretei, segundo o que outras pessoas também que conhecem a obra interpretam, né, me parece uma interpretação bastante interessante, é que nós vemos aqui duas vozes. Ele está sendo julgado pela vida dele, né? Se pensamos que Tolkien era um católico que estava sendo julgado pelas obras, ok? Vemos que nós vemos uma voz muito severa e uma voz mais amável, mais misericordiosa. Aqui nós vemos justiça e justificação, lei e graça. O Deus do Antigo Testamento, que julgava pela lei, e Jesus misericordioso do Novo Testamento, que julga através da graça, que morreu pelos pecados de toda a humanidade e perdoa a todos que se aproximam dele. Ok? E é interessante, por que que interpretamos dessa forma? Porque veja como diz aqui, a primeira voz disse, mas você tem a última palavra, é o seu trabalho. Jesus Cristo, né, segundo a interpretação que nós estamos fazendo aqui através da fé de Tolkien, Jesus Cristo, ele veio ao mundo e o trabalho dele foi morrer pela humanidade, morrer e ressuscitar para trazer a salvação para a humanidade. Então, o trabalho dessa segunda voz foi morrer, né? Então, mas você tem a última palavra, é o seu trabalho. Claro, dar a melhor interpretação aos fatos. Às vezes, eles a sustentam, o que propõe. Ok? Então, a decisão final era desse Cristo que morreu pelos pecados, ok? Da humanidade. Então, que estava justificando a Cisco. Estava dizendo, eu vejo ele com misericórdia, ele tem que ser visto através da graça, não através da lei, não através da tua visão. Ele tem que ser visto através da minha visão, porque eu morri pelos pecados dele, ok? Acho que é o caso de um pouco de tratamento gentil agora, disse a segunda voz, né? Então aqui o outro disse, ok, tudo bem. É a sua decisão, você decide e tudo bem. Então, o que acontece? Acontece que eles decidem enviar ele para um novo lugar. E quando eles decidem isso, eles também escutam Cisco escuta eles falando sobre paróquia, ok? Que é aqui.
Pode me dizer algo sobre paróquia? Perguntou Cisco. Gostaria de vê-lo de novo. Espero que não esteja muito doente. Vocês conseguem curar a perna dele? Costumava lhe fazer passar um mau pedaço. Então vemos que paróquia, ele também estava no mesmo lugar que Cisco. Ok? Já havia, a paróquia já havia entrado na sua grande viagem, estava ali. E agora Cisco intercede por ele e pede para que ele seja cuidado. Ok? Costumava lhe fazer passar um mau pedaço. E, por favor, não se preocupem comigo e com ele. Era um vizinho muito bom e me deixava levar para casa batatas excelentes e muito baratas, economizava um monte de tempo. Deixava, disse a primeira voz. Veja, veja a primeira voz, que é aquela voz severa. Deixava, disse a primeira voz. Fico contente de ouvir isso. Houve outro silêncio. Cisco escutou as vozes se afastando. Bem, eu concordo, ouviu a primeira voz. Deixe-o ir para o próximo estágio, amanhã, se você quiser. Então, aqui ele passa para um outro estágio, ok? O outro estágio que é um outro lugar. Ele entra, agora entregam uma. Antes ele foi obrigado a ir, tá certo? E agora entregam uma passagem para ele, uma passagem de trem. E ele viaja, ele já não viaja por um túnel escuro, ele viaja por um lugar bonito, ele tem um trem, agora, que é o vagão que é o vagão de Cisco. E ele passa, entra nesse lugar, ok? E vai para esse lugar. É interessante aqui que o médico, assim, ó, o médico dá para Cisco, deu a Cisco alguns bons conselhos e uma garrafa de tônico, caso precisasse dele, ok? E deram para Cisco, olha só, deram para Cisco uma garrafa de tônico. No meio da manhã deram a Cisco um biscoito e uma garrafa de vinho e depois lhe deram uma passagem, ok? O que é esse biscoito e essa garrafa de vinho? Aqui nós vemos uma simbologia da Santa Ceia, ok? O corpo e o sangue de Jesus, ok? Que é traduzido de outra forma dentro do catolicismo, que é a Eucaristia, ok? E depois, pode ir para a estação de trem agora, disse o médico. O carregador cuidará de você. Adeus. Aqui já não vemos mais aquela animosidade, nós vemos aqui uma forma ok, nós te preparamos, te damos comida. Antes ele foi para a viagem sem nada, agora ele foi com comida, ele foi com roupa nova, ele foi com comida, ele foi com preparação, tá certo? Então, aqui Cisco vai para esse outro lugar, ok? O trem partiu na hora, Cisco se recostou no seu assento e descansou, tá certo? Então, ele chegou nesse lugar, que era um lugar bonito. E aqui é interessante a chegada nesse lugar bonito. Diante dele estava, quando ele chega lá, ele passeia por esse lugar e o que ele encontra? Vejam que bonito. Ele encontra a árvore. A sua árvore terminada. Se é que você consegue dizer isso de uma árvore que estava viva, suas folhas se abrindo, seus galhos crescendo, se curvando ao vento que se escutinha, ao vento que se escutinha tantas vezes sentido e intuído, e tinha tantas vezes falhado em capturar. Ele fitou a árvore e lentamente ergueu os braços e abriu ao máximo. É um dom, disse ele. Estava se referindo à sua arte e também ao resultado, mas estava usando as palavras de forma bem literal. É um dom. O que é um dom? É um presente. Essa é a forma literal. É um presente para ele. É um dom, é um presente. Ele estava recebendo um presente ali na eternidade. Por quê? Porque aquilo que ele havia visto na mente dele, ele estava vendo, estava criado ali. E isso, gente, é maravilhoso. É maravilhoso, porque Tolkien sempre diz que os mitos, né, são expressão da eternidade, ok? Que os mitos não são uma mentira, porque eles expressam essa necessidade do homem, essa de encontrar a Deus, ok? Então criam os mitos para poder se comunicar com Deus ou manifestar o que o interior do ser humano fala sobre Deus. Existe aqui eu não tenho exatamente, mas existe um versículo em Eclesiastes que diz que o ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio, ele é cheio, ele só pode ser cheio por Deus, né? E que é, o homem, ele reflete essa eternidade,
essa busca da eternidade. Então, através da criação, da sua criação, Tolkien refletia essa busca pela eternidade, essa busca do ser humano de transcendência. E não estou dizendo que a obra de Tolkien, os livros de Tolkien, eram uma analogia do cristianismo. Não são, gente, não tem nada a ver com isso, ok? Mas sim refletem refletem muito porque assim, ó, todo criador, todo subcriador cria a partir do criado. Então, o que você cria reflete muito do que você crê, muito do que você pensa. E ele refletia isso nas obras dele, ok? Então, ele viu tudo isso lá construído através dessa árvore, através disso que ele estava vendo, tá certo? E tem eu vou ler, eu vou aqui. Tem uma das cartas dele que é muito interessante, ok? Que é a carta número 45. É uma carta que ele escreveu para Michael, seu filho, onde ele fala o seguinte: ele diz que um dia ele também quer encontrar o seu filho na eternidade, tá certo? E ele diz assim, ó: há um lugar chamado céu, onde o bem inacabado aqui é terminado, e onde as histórias não escritas e as esperanças não concretizadas são continuadas. Ainda poderemos rir juntos. Gente, é isso que ele está vendo. Ele está podendo rir ali na eternidade, vendo esse bem, essa obra que ele não acabou aqui na terra. Ele não conseguiu terminar a pintura, mas ele está vendo refletida ali na eternidade. Ok? Então, e quando ele vê tudo isso, ele vê tudo isso que está criado, ele passeia e vê esses jardins tão bonitos, e ele sabe que ele tem que trabalhar naqueles jardins, ok? Ele tem que trabalhar, ele tem que continuar ali. E ele pensa, gente, ele pensa assim: eu gostaria que Cisco estivesse aqui. Eu gostaria, Cisco, ele era um jardineiro, perdão. Eu gostaria que Paris, paróquia, estivesse aqui, porque paróquia era um jardineiro, paróquia cuidava. Cisco pensa, tudo aquilo que ele estava vendo ali era parte do que ele queria, do que ele estava, do que ele havia pensado. Mas para ele poder traduzir, seguir traduzindo aquilo, continuar criando aquele bem ali, ele necessitava de paróquia. E ele desejou que paróquia estivesse ali, ok? Aqui, ok? Vamos ver aqui. É claro, disse, preciso de paróquia. Há montes de coisas sobre terras, plantas e árvores que ele sabe, e eu não. Este lugar não pode ficar sendo apenas o meu parque particular. Preciso de ajuda e conselho. Deveria ter percebido isso antes. E quando ele levantou, pegou, né? Ele tirou seu casaco. Então, numa pequena cava protegida, oculta para quem estava mais longe, ele viu um homem que olhava em volta bastante perdido. E quem era esse homem? Paróquia. Paróquia estava ali. Haviam enviado Paróquia para ajudá-lo, né? E Paróquia disse: obrigado, Cisco. Eu estou aqui porque você intercedeu por mim. Aí Paróquia, e Cisco responde: não, você está aqui pela segunda voz. Porque foi a segunda voz que foi misericordiosa comigo e foi misericordiosa com você. E conseguem ver que essa primeira voz é uma referência clara a Jesus Cristo. Ok? Então, e os dois começam a trabalhar, criam uma casa, criam tudo. E aquele lugar vai ficando ainda cada vez mais bonito, porque deixa de ser somente a criação de Cisco, passa a ser algo criado por paróquia e por Cisco. Ok? Então. E o tempo vai passando, bom, como eu entrei tarde, não tem problema nenhum. Então, aqui, depois que eles começam a trabalhar naquilo tudo, eles começam também a caminhar e conhecer os limites daquele lugar, porque aquele lugar tinha limites. Aqui ainda seguia sendo aquele purgatório, ok? Não era mais é, aquela parte triste do purgatório, aquela parte severa, mas continuava sendo o purgatório onde ele deveria trabalhar em conjunto com aquela parte que era essencial, que é também ajudar aquele outro ser humano que era prático e que não via arte a ver a arte,
ok? Que nesse caso é, paróquia. Então, aqui, ok. O tempo chegou quando a casa na cava, o jardim, a grama, a floresta, o lago e todo o país estavam quase completos do seu próprio jeito certo. A grande árvore estava toda em flor. Vamos terminar nessa tarde, disse Paróquia um dia. Depois disso, vamos fazer uma caminhada realmente longa. Veja interessante, uma caminhada. Eles iam terminar aqui, depois iam fazer uma caminhada. E quando eles começam a fazer a caminhada, eles encontram um guia. Vejam aqui interessante. Viram um homem, ele parecia um pastor. Estava caminhando na direção deles, descendo em encostas, gramados que levavam às montanhas. Quem é esse pastor? Esse pastor aqui nada mais é que o próprio Jesus, ok? Querem um guia? Perguntou. Querem continuar? Para onde eles iam continuar? Agora eles iam sair desse purgatório, iam para a segunda, iam para o céu. Por um momento, uma sombra caiu entre Cisco e Paróquia, pois Cisco sabia que agora queria continuar, e, em certo sentido, devia continuar, mas Paróquia não queria continuar e ainda não estava pronto para ir. Ou seja, a Paróquia queria seguir. Por quê? Cisco queria seguir essa viagem com o pastor, queria seguir ao seguinte nível, mas Paróquia não. Paróquia queria esperar a esposa dele. Paróquia disse: Não, eu quero continuar, eu quero ficar por um tempo mais aqui, porque eu quero estar com a minha esposa, eu quero estar com ela aqui, porque eu sei que ela pode melhorar ainda mais, dar o tom dela. Que nós vemos que a esposa de Paróquia também tinha um trabalho para fazer. Ela também teria que purgar essa, essa forma, porque tanto ela tanto a esposa como a Paróquia julgavam muito a Cisco, viam a pintura dele como algo que era totalmente desnecessário. Então, olha só, ele se voltou para o pastor, aqui está falando de paróquia. Você é um guia? Perguntou. Poderia me dizer o nome desse lugar? Você não sabe? Disse o homem. É o país de Cisco. Esta é a pintura de Cisco, ou a maior parte dela. Um pouco dela é agora o jardim de paróquia. Veja que interessante. E aqui vemos, né, a remissão de paróquia. Curiosamente, mais tarde, paróquia, nesse momento, né, ele é redimido e encontra sentido ao lado de Cisco, mostrando que arte e utilidade podem coexistir. Disso está falando isso. Arte e utilidade podem coexistir, ok? Que é esse equilíbrio que tanto Paróquia como Cisco tinham que encontrar. E foi isso que eles encontraram eh, nesse espaço de trabalho deles. Então, pintura de Cisco, exclamou Paróquia. Você pensou em tudo isso, Cisco? Nunca imaginei que fosse tão inteligente. Por que não me disse? Ele tentou lhe dizer há muito tempo, explicou o homem, mas você não queria olhar. Ele só tinha tela e tinta naqueles dias e você queria consertar o seu teto com elas. Isso é o que você e a sua esposa costumavam chamar de a bobagem de Cisco ou aquele borrão. Vejam, vejam que interessante. Mas não parecia assim na época, não era real, disse Paróquia. Não, era só um vislumbre na época, respondeu o homem. Mas você poderia ter captado o vislumbre se alguma vez tivesse achado que valia tentar. Aqui nós vemos que o artista ele tenta um vislumbre da eternidade. É o que Tolkien defende, que o artista, com a sua obra, ele faz um vislumbre da eternidade. Mas esse vislumbre da eternidade é é limitado na nossa realidade humana, ok? E também é algo que diz em 1 Coríntios 13:12, ok? Em 1 Coríntios 13:12 diz o seguinte: Porque agora, ou seja, na nossa realidade, agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora nós vemos com uma limitação, ok? Essa eternidade que nós imaginamos, vemos com uma limitação. Mas então chegará o momento em que veremos.
A nossa arte, aquela arte que é transcendente, aquela arte que é para o eterno, ela se verá na eternidade, mas de uma forma real, vívida e completa, ok? É o que Tolkien promove aqui. Então, eu não lhe dei muita chance, disse Cisco. Nunca tentei explicar. Então, o Cisco agora compreende, né, que ele também não fez a parte dele. Ele nunca tentou se comunicar com paróquia. Ele nunca tentou fazer a parte dele. Então, é o que Tolkien tenta fazer com a sua arte, né? Ele tentou que a sua arte chegasse a muitas pessoas de uma forma completa como ele via. Por isso que ele se esforçava muito de que cada tradução fosse muito bem feita. Ele, inclusive, olha só que interessante, Tolkien criou um manual para a tradução dos livros dele. Imagine isso. Por quê? Porque ele queria que essa arte fosse compreendida. Então, quando nós queremos conhecer a arte de Tolkien, é maravilhoso, porque existem, gente, olha só a quantidade de livros que eu tenho. Eu tenho uma quantidade de livros sobre o livro. Se vocês, depois eu vou mostrar para vocês aqui todos os livros que eu tenho sobre Tolkien. Eu tenho aqui o meu espaço, que tem vários livros sobre Tolkien, sobre a obra dele. Porque ele produziu muita coisa e ele tentou explicar muito sobre a obra dele, ok? Porque ele queria fazer essa obra acessível a todos. Então, depois de aqui, né, o que acontece? Cisco segue, ok? E paróquia fica, ok? E aqui nós vemos depois, aqui termina essa parte, e nós vemos entra em outra parte, que nós vemos uma conversa sobre três pessoas, que são chamadas de Tomazin, Alvin e Pedrin, ok? Aqui nós vemos três pessoas. Tomazin, que fala que Cisco era um homenzinho tolo, ok? Acho que ele era um homenzinho tolo, disse o conselheiro Tomazin. Aqui nós voltamos para esse lugar onde Cisco vivia numa cidade, nessa cidade, nós escutamos essa conversa sobre Cisco que Tomazin e Alvin estão tendo, ok? Onde Tomazin disse que Cisco era um tolo, que gastava tempo pintando, e Tomazin disse: Olha, outro dia eu encontrei uma. é, perdão. Alvin disse: Outro dia eu encontrei um pedaço da pintura dele né? Porque depois que Cisco foi para a viagem, eles pegaram a pintura dele e taparam a casa é, de Tóquio, né? E um pedaço da pintura saiu voando e Alvinho encontrou e achou bonita aquela folha, ok? Então, ele disse, né, que Ó, eu não sei, respondeu Alvin. Que não era alguém importante, só um mestre-escola? Não tenho tanta certeza. Depende do que você quer dizer com utilidade. Ou seja, ele vê um pouco de utilidade para Tolkien, para Cisco. O outro não vê nenhuma utilidade. Tomazinho é aquela parte da população ou aquela parte da sociedade, né, que não vê não vê nada de bom na arte. E Alvin disse, um pouco, talvez. E eles estão tendo essa conversa e chega a Pedrinho e pergunta: do que vocês estão falando? Ah, a gente está falando de Cisco. Ah, quem era Cisco? Ou seja, já estou esquecendo, né? Ah, quem era? Então, essa sociedade que vai esquecendo do artista. Mas o que faz? Tomazin pega e coloca uma parte pega essa folha, né? Coloca numa moldura, coloca no quadro e coloca lá no museu da cidade. Esse museu alguém conversa sobre isso e um dia é esquecido. Um dia, né, isso vai sendo esquecido até que esse museu pega fogo e desaparece. Está falando sobre a obra do autor, que a obra do autor um dia vai desaparecer. Agora, a nossa vida eterna, ela é eterna. A obra do autor pode não ser eterna. Mas se nós criamos coisas eternas, vamos encontrar essas coisas eternas na eternidade, ok? Então, ó, pobre Cisco, comentou Pedrinho, nunca soube que ele pintava. Olha só que interessante, né? Então, essa foi provavelmente a última vez que
que o nome de Cisco apareceu numa conversa. Entretanto, Alvin preservou o canto extraviado da pintura. A maior parte dele se desmanchou, mas uma folha bonita permaneceu intacta. Alvin mandou enquadrá-la. Mais tarde, ele a deixou para o museu da cidade. E por muito tempo, Folha de Cisco ficou lá pendurada num recesso e foi notada por uns poucos olhos. Mas finalmente o museu foi incendiado e a Folha e Cisco foram completamente esquecidos no antigo país dele. E aqui nós voltamos para a segunda. Aqui eu vou ler essa parte, que voltamos agora para a conversa entre aquelas vozes, ok? A primeira e a segunda voz. Está se mostrando muito útil. Está se mostrando muito útil, de fato, disse a segunda voz. Como um feriado e um refrigério. É esplêndido para a convalescência e não apenas para isso, para muitos é a melhor introdução às montanhas. Aqui estão falando do quê? Aqui eles estão falando do lugar que Cisco e Paróquia construíram. A segunda voz está dizendo que aquele lugar está sendo maravilhoso, porque está sendo uma boa introdução para outras pessoas chegarem até a montanha. O que é a montanha? A montanha é esse lugar que deve ser atravessado para chegar realmente nesse céu, nesse lugar eterno, ok? Onde está a plenitude de Deus, que identificava Tolkien, ok? Então, é esplêndido para a convalescência, e não apenas para isso, para muitos é a melhor introdução às montanhas. Opera maravilhas em alguns casos. Estou mandando mais e mais gente para lá. Eles raramente precisam voltar. Olha que interessante. Não, é assim mesmo, respondeu a primeira voz. Acho que teremos que dar um nome à região. Como você propõe? Então, aquela primeira voz responde: pode ser. Que nome que nós devemos dar àquele lugar? O carregador, a primeira voz, a segunda voz responde. O carregador resolveu isso há algum tempo, comentou a segunda voz. Trem para a paróquia de Cisco. Olha só que interessante esse nome. Trem para a paróquia de Cisco. Paróquia o que é? Paróquia é vizinhança. Paróquia, o nome paróquia é o vizinho. Paróquia é o vizinho, literalmente. E paróquia é a vizinhança. Então, trem para a paróquia de Cisco, ou seja, trem para a vizinhança de Cisco. Agora Cisco havia redimido a sua vizinhança, né? Paróquia agora fez parte de algo mais grande. Acho que teremos, perdão, trem para a paróquia de Cisco na plataforma. Ele anda gritando isso, não é de hoje. Paróquia de Cisco. Mandei uma mensagem a ambos para contar a eles. Olha só, e como termina. Mandei uma mensagem a ambos para contar a eles. O que disseram? Perguntou a primeira voz. Ambos riram e as montanhas chacoalharam com o riso. Ambos riram e as montanhas chacoalharam com o riso. Então, gente, essa foi a análise que eu fiz desse livro, desse conto, A Folha de Cisco. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa análise que eu fiz, né? Espero que tenha sido respeitosa para vocês. Mas para mim, o mais importante é que seja respeitosa com, com a vida do autor, né? Já que ele escreveu esse conto como uma parábola da sua própria vida. Então, queria ser respeitosa com a vida do autor. Para mim, é um conto excelente. É um conto que fala, né, sobre essa vida desse autor maravilhoso que foi Tolkien. Ah, também queria dizer que, quando comecei a ler a Tolkien, é, ele cria literatura que engrandece a alma humana. Não é uma criação mesquinha. É uma criação que fala de lutas, fala de dificuldades, mas fala de resiliência e possibilidade de remissão, possibilidade de transcendência. E isso a obra dele fala, né? E nós vamos ver isso vamos continuar com essa leitura aqui dentro do livro, porque hoje começa a leitura da parte do estudo de árvore e folha, ok? Sobre as histórias de fadas, ok? Hoje começa isso. Vou ler aqui um pouquinho
para vocês aqui alguns comentários que vocês estão fazendo, ok? Aqui. Obrigada, Claudine. Ouvir você, sua interpretação e análise é uma delícia, enriquecedor. Gratidão por este grupo de estudo lindo e necessário. Conseguiu devolver-me a um lugar de prazer. Que bom! Muito obrigada mesmo, por ter feito esse comentário. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês desse sobre histórias de fadas, para que vocês possam entender essa introdução, ok? E vamos fazer, depois que eu terminar essa leitura, essa live, eu gostaria de que vocês entrem lá no grupo e que vocês comentem também aqui na live, depois que eu vou deixar gravado aqui no Instagram, para dar relevância a esse nosso trabalho que nós estamos fazendo, ok? Para que as pessoas também possam ver esse livro lindo, conhecer essas histórias. Aqui, sobre histórias de fadas. Como começa Tolkien falando? Proponho falar sobre histórias de fadas, embora esteja ciente de que essa é uma aventura temerária. Feéria é uma terra perigosa e nela há armadilhas para os descuidados e masmorras para os audaciosos demais. E audacioso demais posso ser considerado, pois, embora tenha sido um amante das histórias de fadas desde que aprendi a ler, e tenha às vezes pensado a respeito delas, não as tenho estudado profissionalmente. Tenho sido dificilmente, tenho sido dificilmente mais do que um explorador ou um invasor vagamente naquela terra, cheio de assombro, mas não de informação. Então, proponho para vocês agora começarem a leitura, né? Quem está vendo isso e não faz parte do grupo, é só entrar em contato comigo que eu mando o link do nosso grupo, ok? Você pode começar a seguir. Se você não tem o livro, você pode seguir ainda assim os nossos comentários. E no dia 19 nós vamos ter uma aula para finalizar esse grupo onde eu estarei comentando esse livro, onde nós vamos fazer interpretações, vamos comentar, né? Esse livro maravilhoso. Quero agradecer a vocês por estarem aqui comigo. Muito obrigado. Ana Lúcia, muito obrigada por me acompanhar aqui no Zoom. Obrigada a vocês que estão comigo aqui no Instagram e dizer que depois eu vou compartilhar lá no grupo essa gravação e quero que vocês compartilhem também comigo, assim como eu dediquei esse tempo para compartilhar com vocês essas apreciações. Gostaria que vocês tirassem um pouquinho do tempo de vocês também para comentar essa aula de hoje, né? Bom, não considero uma aula, na verdade, considero uma análise, né, que eu fiz aqui com vocês e também a partir do que vocês comentaram, né? E eu vou esperar também esse comentário de vocês. Um grande abraço. Tchau.